Olá, hoje é quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Em um dia, casos de Covid mais do que dobram no Brasil. Parlamento alemão aceitará somente deputados vacinados e testados. Djokovic admite erro em formulário e não ter se isolado após diagnóstico de Covid. Em um dia, mais do que duplicou o número de novos casos de coronavírus no Brasil. Nesta terça-feira, o país registrou mais de 70 mil novas infecções em 24 horas. Isso é mais do que o dobro do que os mais de 34 mil contágios registrados na segunda-feira. Os dados são do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o CONAS. Com esses números, a média móvel de casos da última semana está próxima de 44 mil, o maior patamar desde julho do ano passado. A alta de infecções foi registrada apesar de o Brasil viver um apagão de dados que já dura um mês, iniciado por ataques hackers aos sistemas do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Brasil registrou mais de 22 milhões de casos e 620 mil mortes. O total de pessoas vacinadas, ou seja, que tomaram ao menos 2 doses, é de 67%, segundo um consórcio de veículos de imprensa. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson poderá ser investigado devido a uma festa na residência oficial do governo em maio de 2020, durante o lockdown para conter a pandemia de coronavírus. Conforme a emissora ITV, o secretário particular do primeiro-ministro Martin Reynolds enviou um e-mail na época para cerca de 100 funcionários convidando-os para beber nos jardins da residência. A polícia confirmou que tem conversado com o governo sobre o assunto, que pode ser alvo de uma investigação por violação das regras de saúde pública. Segundo meios de comunicação ingleses, a festa contou com a presença de cerca de 40 pessoas, entre elas Johnson e a esposa, Carrie. Na época, em maio de 2020, as interações sociais eram bastante limitadas no Reino Unido. Segundo regras impostas pelo próprio governo britânico, bares e restaurantes estavam fechados e só era possível encontrar outra pessoa em local público ao ar livre, com a condição de distanciamento de 2 metros. A partir desta quarta-feira, os deputados alemães só poderão acessar os prédios do Bundestag, o parlamento alemão, se estiverem vacinados ou recuperados da Covid-19. Além disso, será preciso apresentar um teste com resultado negativo. Essa é a chamada regra 2G+, que já é aplicada em alguns estabelecimentos na Alemanha. Ou seja, além de vacinado ou curado, é preciso apresentar um teste negativo. Só estará livre de apresentar o exame quem já tomou a dose de reforço. O uso de máscaras continua obrigatório, com permissão para retirada na hora dos discursos. Mas as máscaras cirúrgicas simples não serão mais permitidas, apenas as PFF2. Nesta quarta, a Alemanha registrou mais de 80 mil novas infecções por coronavírus em 24 horas, a maior marca diária em toda a pandemia. Até o momento, 72% da população alemã foi completamente vacinada contra a Covid-19. O conselho formado por OTAN e Rússia reúne-se nesta quarta-feira em Bruxelas em meio a um clima de tensão entre o Ocidente e Moscou. O encontro ocorre depois de uma reunião bilateral entre Estados Unidos e Rússia para tratar da questão da Ucrânia e da segurança europeia. Descrita como positiva por ambos os lados, a reunião não teve resultados concretos. A Rússia teria deslocado dezenas de milhares de soldados para a fronteira com a Ucrânia e rechaça a ideia de o país vizinho integrar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Criado em 2002, o Conselho integrado por OTAN e Rússia foi suspenso nos últimos anos por causa dos conflitos entre ucranianos e forças separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. O tenista sérvio Novak Djokovic admitiu que ocorreu um erro no preenchimento de seu formulário de imigração para entrar na Austrália. Ele também disse que concedeu uma entrevista quando sabia que havia testado positivo para a Covid-19. Djokovic testou positivo para o coronavírus no dia 16 de dezembro e concedeu a entrevista 2 dias depois. Em relação ao formulário de imigração para entrar na Austrália, Djokovic disse que houve um erro humano e administrativo. Ele se refere ao fato de alguém da sua equipe ter preenchido o formulário no qual negou que tenha viajado a outro país 2 semanas antes de ir para a Austrália. No entanto, conforme posts em redes sociais, Djokovic esteve na Sérvia antes de ir para a Espanha.
de onde partiu para a Austrália. 9 vezes campeão do Aberto da Austrália, Djokovic foi barrado no aeroporto no dia 5 de janeiro, mas conseguiu uma liminar para entrar no país. O erro no formulário pode custar sua deportação. Prevista para esta quarta, uma decisão do governo australiano sobre o caso poderá ser adiada para quinta-feira. Outras informações você confere logo mais, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.